Glória a Deus, glória a Deus. Bendito serei. Aurivan, Pai do Senhor, queridão. Alípio é crente, viu, menino? Alípio, depois eu quero fazer uma live com você, viu? Eu vou lançar uma proposta depois de um dia na semana, quinta ou quarta, trazer um homem de Deus desse, uma mulher de Deus, para nós fazermos a live aqui, tá bom? Queridos, paz do Senhor para todos vocês que estão entrando na live agora. Nosso ponto de encontro, segunda, quarta e quinta é o meio-dia, e terça e sexta-feira às 6h30 da manhã na nossa live escatológica. Amanhã nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é Laodiceia está entre nós. Eu vou fazer uma espécie de aplicação em relação a Laodiceia, a 7ª carta que Jesus escreveu em Apocalipse. Falando sobre a igreja misturada, que tipo de evangelho nós estamos recebendo, quais são os perigos que rodeiam a nossa igreja hoje. Então amanhã, às 6h30, nós vamos trazer Laodiceia como modelo, e se existe em nosso meio laodiceienses, né? Ou Laodiceia. E amanhã será uma live maravilhosa, às 6h30 da manhã, tá bom? Bora, Lípio, eu vou marcar, eu te converso nos bastidores, e nós queremos marcar com você, com Thalita, vou trazer gente de fora, cantor, pregador, para uma vez na semana fazer uma live de bate-papo, conhecer seu ministério, tá bom? Gente, paz do Senhor, os que estão entrando agora, nossa live é de meio-dia, no máximo 30 minutos, 35 minutos. Nós queremos trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Lembrando que na próxima semana as lives vão mudar de horário, nós temos uma surpresa, só na semana que vem, que provavelmente nós temos uma surpresa para vocês. Eu vou anunciar durante a semana, e aí na próxima semana teremos live em um horário diferente, que vai ser bom para todo mundo. Mas só uma semana mesmo, é uma surpresa para vocês. Hoje nós temos um tema muito bom. Eu vou abordar uma mensagem bíblica para vocês, animadora, fortalecedora para o seu coração. Quem me conhece sabe que eu não sou um pregador que eu gosto muito dessas mensagens muito rápidas, congeladas, enlatadas, não. Eu gosto de mensagem bíblica, e Deus me deu uma mensagem para essa tarde agora, início de tarde, para que vocês possam ser tomados pelo sentimento de saber que Cristo está conosco em todos os momentos, tá bom? Bem rapidinho, vou começar logo a ler o texto. Pronto, Robéria é assídua no nossa live escatológica, Lípio. Gente, toda terça e sexta-feira, às 6h30 da manhã, horário marcado, eu acordo bem cedo, 5 horas, para orar um pedaço, meditar, preparar a mensagem, e às 6h30, antes de você sair para o trabalho, nós temos uma mensagem poderosa para o seu coração, tá bom? Vamos lá para o tema. Eu queria que você fizesse algo por mim agora, em 1 minuto só. Vai aí nessa setinha que tem um aviãozinho e envie essa live para 10 pessoas, 10 amigos seus só, para que eles possam estar conosco agora, porque a mensagem vai ser muito forte, muito poderosa. Pastor Paulo César de Oliveira. Pastor, eu fiquei muito feliz com sua mensagem, fiquei muito contente, lhe segui de volta, estou lhe acompanhando no seu canal, no seu Instagram. Gente, Pastor Paulo César é um pastor
que eu não conheço pessoalmente, conhecemos aqui apenas, mas eu tive olhando o Instagram dele, muito conteúdo bom lá, muita coisa boa, e ele é um mestre também na área da escatologia, e amanhã nós vamos estar juntos louvando o Senhor. Fábio Almerindo, lá de Santa Catarina, meu pastor, em breve estamos em Santa Catarina. Vamos lá? Ok, gente? Ok? Vamos lá? Segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja que está em Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de 1 a 10. Eu vou ler quantos versículos? Eu vou ler todos os 10 para você entender o que Paulo quis dizer sobre essa temática das visões e revelações do Senhor, tá bom? Só um minutinho, gente, tá bom? Só um minutinho para me ver aqui. Pronto. Deixa eu baixar isso aqui, tirar isso aqui. Pronto, vamos lá. Ok, gente. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10, Paulo diz assim: se é necessário que me englorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Aí ele continua o verso 12, dizendo-se, verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E se isso foi no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso de Deus, e ouviu palavras indizíveis, que nenhum homem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Comigo, vamos lá? Onde é que eu estou? Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que me ouve. E para que eu não ficasse orgulhoso, disse Paulo, versículo 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O verso 10 é um paradoxo. Olha o que Paulo diz: por isso sinto-me prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou então fraco, é aí que eu sou forte e poderoso. Amado irmão, querido, você que está entrando na live agora, se você puder compartilhar essa live, seria muito interessante, porque Deus vai falar muito forte conosco. Eu fui despertado esses dias para trazer essa palavra de Deus para você sobre fraquezas e fortalecimento através da graça de Cristo. Vivemos uma sociedade de hoje motivada por sentimento de autocomiseração. Vou repetir. Existe uma sociedade hoje motivada pelo sentido de autocomiseração. O que é isso, Birajara? Autodestruição. São pessoas deprimidas, oprimidas, frustradas, decepcionadas, caídas. Pessoas que estão nesse exato momento pedindo a Deus que desiste da vida, quer que morra. Tem pessoas que estão tentando tirar a sua vida, tem pessoas que estão achando uma desgraça, tem pessoas pensando em qualquer outra coisa a não ser em Cristo. Tirar o foco da cruz e colocar nos seus próprios problemas. E isso, com certeza, é algo muito perigoso. Eu sei que o mundo é cercado de tribulações e nós estamos cercados de muitas batalhas. Mas Jesus nos deu confiança que estaria conosco em todos os momentos. E eu abro parênteses aqui para dizer uma coisa para você, que é o título dessa mensagem, que eu vou pedir para os meninos colocarem aí, ou alguém colocar fixado aí, essa mensagem aí. O tema dessa mensagem de hoje para você, grava aí, gente, coloca aí no comentário, depois tira um print, coloca no seu story, para todo mundo ser impactado com isso. Valorize o que vem depois dos espinhos. Valorize o que vem depois dos espinhos, gente. Nós estamos muito focados no espinho, na dor, na frustração, na angústia, na tristeza. E a gente tira o foco da graça. A graça é muito maior do que a dor. A graça é muito maior do que os espinhos. É isso que Paulo está falando aqui. Mas eu preciso tratar isso aqui com vocês com uma forma muito bonita.
Eu até escrevi isso aqui que é muito lindo. A carta de Paulo aos Coríntios, escrita no ano 56 depois de Cristo, Paulo, quando está fazendo alusão a esse texto, eu gosto de frisar isso aqui, gente. Certa feita alguém perguntou assim, pregar sobre Paulo é muito bom, porque Paulo foi um homem esplêndido, exemplo de um grande líder. Foi um fundador de igreja, missionário, pregador, doutrinador. E assim, falar de Paulo é muito bom, porque Paulo, você quase nada, isso, obrigado, Kátia, quase nada você vai encontrar no caminho de Paulo, depois da sua conversão, fracassos e erros, né? É bem verdade. Quando ele é transformado por Cristo em caminho de Damasco, Paulo começa a ser agora forjado por Cristo, o seu coração começou a ser lapidado e Deus transformou aquele vaso de barro que ele disse mesmo ser, num grande pregador do Evangelho. E aqui que nasce um problema de conhecer a ideia da graça de Cristo. Gente, só existe um e jamais vai existir outro personagem como Jesus. Ele é o único homem que desceu aqui na terra, que viveu aqui na terra, que não teve pecado, que não teve falha, que não teve erro. Mas todos os homens da Bíblia cometeram grandes deslizes. Desde os primórdios, desde Adão e Eva até os dias de hoje, todos os homens estão justamente cometendo erros, cometendo grandes coisas. Pressione, pastor, no comentário de Kátia e fixe. Isso, olha aqui, estão me orientando aqui, tá bom? Vou ver se isso aqui é verdade. Isso. Não estou conseguindo. Bem, gente. Agora parece que vai dar. Deu certo, pronto. Obrigado. Obrigado, Elano. Obrigado. Vamos para cá, gente, rapidinho. Então, a carta de Paulo aos Coríntios traz como tema principal as revelações de Cristo. O capítulo 12, se ele não fosse escrito, presta atenção, se o capítulo 12 Paulo não tivesse escrito ele, talvez eu e você pudesse pregar sobre o Super Paulo, o grande Paulo. Podia até colocar aquela capa do Superman em Paulo, dizer Paulo foi extraordinário. Um homem que foi, na sua linha de ministério, foi um homem que construiu igreja, discipulou, alicerçou a ideia da eclesiologia, fundou igreja, enviou missionários, tratou da vida humana, cuidou da família, falou para jovem, para viúva, enfim, Paulo foi perfeito em tudo. Só que Paulo abre o capítulo 12 mostrando algo que aos nossos olhos seria impossível. E esta é a geração que se espelha muito com algo que eu comentei há poucos dias atrás em uma igreja que, eu não sei se foi em Mossoró ou foi fora de Mossoró. Escuta bem, homem e mulher, homens e mulheres que pregam no altar, que cantam no altar, não se define pela unção que ele tem, não se define pelo sermão que ele tem e não se define por ele ser um grande homem usado, uma grande mulher usada por Deus. O que define ele é caráter. A santidade está no caráter do homem, tá certo? E isso aqui é muito interessante porque Jesus certa feita disse o seguinte, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, e Jesus disse, eu não conheço você. Agora me lembrei, Serra do Mel, lá na igreja da irmã Kátia, que eu disse isso aqui. Eu acho que foi, não disse lá, mas eu coloquei no story, gente, que o quarto de oração, ele fala muito mais do seu caráter do que o púlpito. O quarto de oração fala muito mais alto do que o púlpito. O púlpito, todo mundo te vê e acredita que você é aquilo que você prega. O quarto revela quem é você de fato. Porque no púlpito tem uma multidão que ama o seu sermão, que gosta do seu conceito, que ama a unção que você tem. Te chama de homem e mulher de Deus. Mas no quarto que Deus revela quem de fato você é. E parece que isso é um confronto de Deus com o nosso ser. Eu acho que Paulo está se revelando aqui nesse capítulo sobre a questão desse quarto de oração, desse púlpito também. Então escuta isso aqui que é muito interessante. A Bíblia diz que Paulo começa em se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente gloriar-me, mas vou falar a respeito das revelações. Imagine comigo um texto bem mais parafraseado. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é a habitação de Deus. Tem o primeiro, o segundo e terceiro céu. No meu livro eu escrevi sobre isso. O primeiro céu, o céu atmosférico. Esse é onde passam os aviões, os pássaros e as nuvens. E depois tem um céu, o segundo céu, chamado céu planetário. Onde tem os planetas, tem os satélites, enfim, tudo lá. E o terceiro céu é a habitação de Deus, paraíso, e o céu de glória, aonde habita o nosso eterno Cristo, tá bom? Então, partindo desse princípio, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Quando ele chega no terceiro céu, ele viu coisas que o homem não poderia ver,
que era difícil de explicar, algo esplêndido, algo revelador. Você pode entrar no Apocalipse e vai ver que João viu coisas assim. Só que quando Paulo volta, imagina a multidão que quando soube que Paulo tinha tido uma revelação, imagina ele sentado para ouvir Paulo, e Paulo diz, gente, eu tive uma revelação, eu fui arrebatado até o terceiro céu, e eu vi coisas e ouvi coisas que vocês ficariam assustados. Imagine Paulo viu anjos, viu querubins, viu trono, viu muitas coisas lá que até hoje nós não conseguimos ver, mas um dia veremos, certo? Quando Paulo faz esta revelação sobre as visões, ele poderia muito bem se gloriar se hoje, nos dias de hoje, alguém fosse até o terceiro céu, revelado por Deus ao terceiro céu, e chegasse no outro dia e dissesse para uma igreja que foi arrebatada em espírito, e viu coisas esplêndidas dentro da Bíblia Sagrada, uma revelação verdadeira. Tinha muitos seguidores, muitos adorando, e muitas pessoas dizendo que ele era um homem ou mulher de Deus. Só que Paulo, para blindar a exaltação dele, ele começa a contar uma história sobre as deficiências que Paulo tinha no decorrer da sua chamada. Em primeiro lugar, Paulo enfatiza sua experiência a ser revelada até o terceiro céu. E ele toca no assunto de dizer que tudo isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Observe, se é necessário que eu me glorie, ele fala das revelações. Em seguida ele diz assim, eu gloriarei nas minhas fraquezas. É aí que choca todo mundo, porque Paulo, falando de fraqueza, Paulo não tinha fraquezas. Isso no contexto da nossa mentalidade sobre Paulo. Paulo não tinha fraqueza. Paulo era um homem super crente. Paulo era um homem arrebatador. Mas aí Paulo começa a revelar que é isso aqui. Valorize o que vem depois dos espinhos. Gente, valorize o que vem depois da dor. Valorize o que vem depois das batalhas. Valorize o que vem depois das guerras. Sempre a graça está lá te esperando para dizer, foi a minha graça que lhe alcançou, foi minha graça que lhe deu força para vencer tudo isso. E eu preciso terminar isso aqui com uma mensagem poderosa para você. Então, para que ele não ficasse orgulhoso, Jesus pôs sobre ele um espinho na carne. Não vamos entrar em detalhes aqui não, porque são muitas especulações sobre isso, tá bom? Um espinho na carne. A Bíblia diz que um mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava Paulo para que Paulo não se exaltasse. Imagine comigo Paulo pensando toda a aura, toda a glória em cima dele, sobre revelações, coisas inéditas. Aí Paulo de repente toma um susto e diz assim, rapaz, que eu sou o cara. Eu sou o grande pregador Paulo, eu sou o cara que Cristo me chamou, que visitou no caminho de Damasco, que me levou ao terceiro céu. E quando Paulo pensava sobre isso, ou tentava pensar, de repente Satanás vinha e tentava puxar, mais ou menos dizendo para Paulo, Paulo, você não é ninguém, você é um fracassado. Talvez dissesse alguma coisa que Paulo achasse que era muito fraco, ao ponto de Paulo lutar com isso. Aí Paulo diz o seguinte, ó, se tenho que me gloriar, eu tenho que gloriar nas minhas fraquezas, foram elas que me levaram a Cristo aperfeiçoar a minha história. Foi através da minha fraqueza que Paulo construiu um ministério dentro de mim. E aqui que eu acho mais lindo, eu até escrevi. Então vocês podem até pensar que eu não oro. Imagine, vocês podem até pensar que eu não oro. Mas eu orei 3 vezes, gente. Escute isso aqui. O homem que a sombra dele curava os enfermos, que os lenços que deixavam para ele, que ele orava sobre os lenços, levava para a casa dos enfermos, era curado. O homem que disse para aquele menino que caiu lá da janela, quando ele caiu e morreu, que ele ressuscitasse. Um homem que tinha uma experiência tão íntima com Deus, que a história diz que Paulo foi um dos grandes apóstolos, o maior apóstolo que Jesus teve. Um homem que tinha uma vida de oração, uma vida de consagração, um exemplo, um homem ilibado, um homem que tinha tudo o que você pudesse imaginar no homem de Deus. Agora ele está falando de fraquezas. É interessante, né? Fraquezas, mas Paulo, Birajara, não. Se Paulo chegasse para você e dissesse que tinha uma fraqueza que ia escandalizar você, você dizia, mas você é homem de Deus, você não pode ter isso. Pois é, todos nós somos tendenciosos a ter um ponto fraco e uma fraqueza. Mas deixa eu continuar, que é lindo demais. A resposta de Jesus para Paulo foi o seguinte, Paulo diz assim, por 3 vezes, olha o que ele diz aqui, né? E sei que um homem, se no corpo ou sem o corpo, foi arrebatado do terceiro céu e vi coisas e palavras indizíveis. Aí diz o versículo 6, pois se eu vier gloriar-me, não me gloriarei a não ser por isso.
Verso de número 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Verso 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso. Aí ele continua, evito fazer isso por quê? Para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que me ouve. E para que eu não ficasse orgulhoso, não colocasse soberba no coração e nem achasse que eu era o grande pregador, o grande pastor, o grande missionário, a grande pregadora, para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas que recebi das revelações do Senhor, foi-me posto um espinho na carne. Aí ele continua, o mensageiro de Satanás vinha, me esbofeteava, ao fim de que não me exaltasse. 3 vezes eu orei ao Senhor, 3 vezes eu pedi ao Senhor, que ele afastasse de mim aquele problema, aquele espinho na carne. Por 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então Jesus bradou para Paulo e disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você achar que é grande, eu não terei mais espaço. Mas enquanto você achar que é pequeno, que é dependente de mim, o meu poder vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. É isso que Cristo queria dizer para Paulo, dizendo para Paulo o seguinte, Paulo, graças a Deus que você, apesar de ser um grande homem, que eu levantei para os gentios, de ser um grande missionário, um grande pregador, um grande ensinador, mas você reconhece que você é limitado e que eu sou maior do que você. E aqui que está uma coisa muito linda, glória a Deus por isso. Preste atenção aqui, a Bíblia está cheia de respostas de Deus para mim e para você. E aqui eu preciso concluir essa parte aqui para entrar na última parte da live, gente. É rapidinho hoje. Escute, eu escrevi justamente, acho que eu mandei hoje um story, acho que foi hoje que eu mandei um story, sobre umas frases que eu coloco sempre no meu Instagram. E eu disse o seguinte, olha, presta atenção. A Bíblia está recheada de respostas de Deus. Às vezes, as respostas de Deus é não. Você sabia que Deus disse mais não para o homem do que sim? E você sabia que o silêncio de Deus e o dizer não de Deus significa muito mais do que um sim para você? Às vezes, Deus fica em silêncio. E aí que entra numa abordagem bíblica. A Bíblia diz que os sacerdotes tinham 2 objetos colocados no peitoral chamado Urim e Tumim. Que qualquer dia eu vou explicar para você o que significa isso. Urim e Tumim era como se fossem 2 pedras. A Bíblia não diz, mas era como se fossem 2 objetos, como se fossem pedras. E o mais interessante é que isso é bem parecido com o semáforo, os sinais de trânsito. E o sacerdote, quando ia consultar a Deus sobre alguma coisa que ele estava em dúvida, eles oravam. E se o Tumim e o Turim ficasse verde, era Deus dizendo que a resposta era sim. Se o Turim e o Tumim ficasse de cor de tomate, um vermelho tomate, era Deus dizendo não. E se o Tumim e Turim ficasse um laranja, quase amarelinho assim, era Deus ficando em silêncio sobre as respostas. Talvez você não saiba, mas o grande motivo das nossas grandes percas de guerras e batalhas é porque a gente não sabe ouvir o não de Deus e ficar calado. Se lembra de Davi? Davi vai para debaixo de uma copa da moreira. Joabe chega e diz, Senhor, os exércitos já estão vindo para os montes aí, já estamos ouvindo aí os cavalos, a cavalgadura, estão ouvindo os barulhos aí dos toques que eles estão vindo aí, o inimigo já está chegando, os filisteus, e Davi tinha consultado a Deus. E Deus disse assim, você não saia debaixo da copa da moreira enquanto eu não mandar. Ok, Davi? Davi, ok, Senhor. E diz a Bíblia que Davi foi e disse para ele, ninguém sai daqui para a guerra antes que Deus dê um sinal para a gente. E ele vai para debaixo da copa da moreira. Eu estou fazendo uma conjectura. Imagine Davi com a harpa, tocando, calmo, tranquilo, sabendo que ia vencer a batalha, glória a Deus, porque Deus é quem disse para ele que ele ia vencer. Mas os amigos dele chegaram e disseram, Davi, não vai dar tempo. Segundo a nossa estratégia de guerra, segundo o nosso montar de guerra, não vai dar tempo se a gente demorar 10, 20 minutos. O exército já está vindo sobre os montes, já estão cercando. Se a gente demorar, nós vamos ficar num cerco e nós vamos ser destruídos. Davi disse, ninguém sai até Deus nos dar resposta. E aí ele orou e esperou. E disse que passado algum tempo, de repente a copa da moreira balançou. Aí Davi levantou, imagina como ele levantando, colocando a harpa de lado, pegando a espada e o escudo, dizendo, gente, tá todo mundo pronto aí? Tá, mas vamos perder, não tem jeito. Já aí o Zezé já está chegando. O senhor demorou demais? Disse, não demorei nada. A resposta de Deus é o tempo dele. Deus disse que nós estamos prontos para ir para a batalha. E a Bíblia diz que eles foram e venceram e voltaram, porque Deus é o que dá a última palavra. Algumas vezes, Deus vai dizer para você não, mas significa que será um sim para você.
Deus vai dizer muitas vezes assim, você não vá, você não faça, você não invente, porque vai dar errado. Outras vezes Deus vai dizer assim, sim, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E outras vezes Deus vai ficar tão em silêncio que você vai ficar perturbado com isso. Meu Deus, Deus não fala comigo, Deus não está falando com você, não é por causa do silêncio dele, não. É porque Deus está aguardando treinar você para algo grandioso e no tempo certo falará com você fortemente. Algumas vezes ele vai dizer não, outras vezes ele vai dizer sim e outras ele vai ficar calado. Então hoje eu coloquei no story algo muito interessante, eu vou ler para vocês aqui. Todas as vezes, gente, grave isso, todas as vezes que você não encontrar resposta para as suas perguntas, silencie por um tempo e observe que não foi porque tardou chegar a sua resposta, mas porque existe resposta que precisa chegar na hora certa. Amém? Vou dizer de novo para vocês aqui, você que está perguntando a Deus, você que está fazendo várias perguntas para Deus e não obtém vitória ou resposta. Todas as vezes que você não encontrar resposta para as suas perguntas, silencie por um tempo e observe que não foi porque tardou chegar ou porque não vai chegar, mas porque existe resposta que precisa chegar na hora certa. Glória a Deus. Eu estou me lembrando agora de um texto, está chegando do céu aqui. Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, igual a Paulo, 3 vezes. E Daniel quem diz, eu orei ao Senhor 21 dias, 3 semanas, orando 3 vezes. Se você somar 21 vezes 3, dá 63 vezes de oração. 63 orações Daniel orou ao Senhor. Mas quando o anjo chegou para entregar, disse para Daniel, Daniel, muito amado, desde o primeiro dia que você orou, desde a sua primeira oração, nem precisava de 62, só a primeira oração, o Senhor já ouviu do céu e rapidamente mandou resposta para você. Porém, existe resposta que vai chegar na hora certa, Daniel. Eu tive que vir, e houve um problema aí no príncipe da Pérsia, um demônio que tentou impedir de eu chegar aqui, e como eu não sou um anjo de guerra, eu sou um anjo mensageiro, eu tive que voltar e veio um anjo mensageiro, um guerreiro, e destruiu as forças do mal e liberou para vir entregar o recado para você. E a resposta chegou a 21 dias, mas desde o primeiro dia, Deus já mandou resposta para a sua indagação. Olhe para cá, gente. Talvez já faz anos que você tem orado, mas Deus já ouviu no primeiro dia. E Deus está preparando o momento certo para enviar para você a resposta certa. Mas você precisa parar de focar nos espinhos, parar de focar nos problemas, parar de focar nas fofocas, parar de focar no que falam sobre você e focar em Cristo, na graça. Valorize o que vem depois dos espinhos. Jesus disse, Paulo, o que é que está o problema? Espinho está doendo, Senhor. Está doendo demais, já estou orando, tira de mim. Jesus disse, a minha graça te basta. Aí Paulo valoriza a graça dizendo, a graça de Cristo me fez fortaleza. E ele conclui dizendo, a minha graça te basta, disse Jesus a ele, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E de boa vontade, aí Paulo diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, o poder de Cristo. Ao verso 10, é um paradoxo da vida cristã. E você sabia, grave isso, você sabia que a vida cristã é um paradoxo? Quer que eu prove na Bíblia? Jesus diz, aquele que quiser ser grande será pequeno. O Senhor, o servo é justamente aquele que se humilha. Olhe bem isso aqui, a Bíblia diz o seguinte, quando eu penso que estou para cair, que eu sou forte. A escada de Deus não é para cima, é para baixo, é descendo que você sobe. Quando te humilhar, Deus te exalta. Se você quiser estar na frente, seja o último. Foi Jesus que disse em Lucas 14. A Bíblia é cheia de paradoxo para mostrar que nós estamos vivendo num mundo contrário ao mundo, mas não somos desse mundo. E termino. O verso 10 parece uma tapa na cara da gente. O verso 10 é um tapa na cara da gente. Olha só isso aqui. Paulo diz, sinto-me, por isso sinto prazer. Gente, Paulo está dizendo, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Concluindo aqui, Jesus vê em cada um de nós, gente, coisas que o mundo não vê. Olhe para você agora. Você está assistindo essa live
e vai compartilhar com um amigo seu que está frustrado, decepcionado, com autocomiseração, e vai mandar essa mensagem para ele dizendo o seguinte: preste atenção nessa mensagem. Escute, você que está assistindo essa live agora, você que está comigo agora, grave isso. Jesus vê riquezas em vasos de barro. Jesus enxerga em você riquezas em você, ou em vasos de barro. Jesus enxerga dentro de você um tesouro da qual você não enxerga e ninguém vê. Você já viu que nós andamos na vida pensando: ninguém valoriza mim, ninguém dá crédito por mim, ninguém gosta de mim. Tem pessoas que não gostam de te ouvir mensagem, tem pessoas que não gostam de me ouvir pregar, tem pessoas que não detestam nem ouvir minha voz, não tem nenhum problema. Mas eu tenho um grupo que acredita no caráter e acredita na mensagem. Eu não preciso ficar focando nesse prejuízo. Eu não preciso estar motivado, desanimado ou desanimar porque alguém disse que não gosta de mim. Eu preciso ter foco em Cristo, para Ele eu sirvo e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Gente, Jesus vê em vaso de barro tesouro. A Bíblia diz no Evangelho, ou melhor, no livro, melhor dizendo, no livro, né? Eu até trouxe ele aqui. Tá vendo esse livro aqui? É um dos livros que eu ganhei de presente. E eu aconselho vocês comprarem ele aqui. O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. No capítulo 50, na página 51 desse livro, a história de uma jovem que faz a seguinte pergunta. Certa jovem, depois de ler o Evangelho de Lucas, leu o Evangelho de Lucas todinho, ela disse assim: oba, tipo, Jesus tinha uma tremenda quedinha radical pelos maltrapilhos. Ela fez essa abordagem porque ela estava lendo o Evangelho de Judas e percebeu que aonde Jesus ia, Jesus só gostava de pessoas que não prestavam para transformar em coisas lindas. Jesus pegava aquele que não era para ser. Jesus pegava aquela que não seria para ser alguém. Ou seja, Jesus gastava muito tempo com gente que era pobre, cego, aleijado, leproso, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, perseguidores, marginalizados, cativos, possuidores de espíritos imundos, ovelhas perdidas. Por que Jesus queria tudo isso? Para finalizar, presta atenção que isso aqui é muito lindo, gente. E eu concluo a mensagem agora. Os 12 que Jesus escolheu, os 12 que Jesus escolheu, se você peneirar, conhecendo cada um dele, você diz: mas Jesus escolheu só gente ruim. Jesus errou nas escolhas? Não, ele nunca errou nas escolhas. Ele sempre escolheu pessoas certas. Mas observe alguns dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. Pedro, que vai negá-lo mais tarde. André, que só aparece no lugar de números. Tiago, que desejava os primeiros assentos junto com seu irmão João. Mateus, um ladrão e cobrador de impostos. Tiago, menor no grego é Nícaros, que Tiaguinho, e ele não fez muita coisa. Felipe, domador de cavalo, a única coisa boa que ele fez foi buscar um preconceituoso chamado Natanael, o preconceituoso que morava em Caná e que não tinha amizade com Nazaré, por isso que perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tomé, o zelote, incrédulo, e depois Judas, que mais tarde vai justamente vender Jesus por moedas de prata. Olha só o tipo de gente que Jesus escolheu para o seu ministério, mas Jesus viu nele tesouros de vaso, tesouros no vaso, tesouros dentro dele. Quando Paulo enfatiza a graça, mas ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E aqui que me chama a atenção para terminar. Ele estava dizendo para Paulo e para mim e para você, que por mais que fraco você seja, a graça lhe alcança. Por mais que você seja a menor da casa, a graça te alcança. Por mais que você se ache o pior crente, a graça te alcança. Sabe o que é graça, gente? Graça é favor imerecível. E um certo dia eu fiz uma ilustração com um jovem que não queria aceitar Cristo. Porque eu cheguei para ele e perguntei: você quer encontrar-se com Cristo? Ele disse: não posso. Por quê? Não posso. De jeito nenhum. Olha o estado que eu estou. Eu disse: sim, a graça te alcança. Ele disse: não, mas eu sou muito pecador. A graça te alcança. Mas eu sou um drogado. A graça te alcança. Mas você não me conhece, mas a graça te conhece. Mas o Birajara, eu sou o pior homem de Mossoró. A graça te alcança. Ele disse: por que a graça insiste tanto comigo? Porque é graça. Graça enxerga em você fraquezas para aperfeiçoar você para o poder de Deus. Isso é graça. A graça te alcança. Sobre o que Jesus está dizendo. Quantas vezes disse a Paulo: a minha graça te basta. Pare de ficar olhando os espinhos, gente. Pare de ficar olhando os espinhos. Pare de ficar concentrado na dor.
Pare de ficar olhando o passado. Pare de ter medo. Pare de focar nos erros. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. Não permita que os medos te afoguem. Reaja. Tenha coragem. Saia lá. Observe que a graça cura. Observe que a graça liberta. Observe que a graça consola. Observe que a graça levanta. Observe que a graça te entende. Observe que a graça te salva. Jesus vê em nós tesouro, gente. Ele viu na mulher samaritana cheia de problema, cheio de carrapicho. Ela disse, eu tenho 5 maridos. Jesus disse, e o que eu tenho agora não é meu mesmo, né, Jesus? É verdade. Então não preste para nada, preste para ser uma grande missionária em Sicá e Samaria. Jesus olhou para a mulher fruto de sangue com hemorragia uterina, a graça alcançou ela. Jesus foi na outra cidade chamada Gadara e alcançou um rapaz que estava cheio de espírito imundo e tornou um missionário daquela Decápolis. Jesus olhou para um leproso e curou ele. Jesus viu justamente no ladrão da cruz a possibilidade da graça te alcançar. Pois bem, nesta manhã, a Amisadai Lira entrou, gente, que honra. A graça te alcança. Valorize o que vem depois dos espinhos. Valorize o que vem depois dos espinhos. Eu aprendi uma coisa em 1 ano e meio atrás. Eu vivia com autocomiseração, chamado coitadinho Birajara, andando de um lado para o outro, e um cachorrinho, aquele gatinho de Shrek, aquele gatinho, parecia assim, um coitadinho. Um dia alguém trouxe uma injeção de ânimo para mim e disse, rapaz, para com isso, levanta a cabeça, você tem potencial, para de ficar focando na dor, para de ficar olhando o passado que você cometeu, para de ficar olhando os espinhos da estrada, para de olhar as pedras, rapaz, olha para frente. E aí eu comecei a olhar para Jesus e foi vendo que as minhas fraquezas, Cristo estava aperfeiçoando através da sua graça, gente, glória a Deus. Por isso que eu preciso dizer, Jesus está dizendo, para de ficar olhando os espinhos. Tá doendo, tá, mas Deus está aperfeiçoando. Tá doendo, tá, mas Cristo está colocando no lugar certo. Jesus não mandou um espinho na casa de Paulo porque Paulo era ruim, mas para que Paulo não se exaltasse. Era um termômetro de Paulo e Deus estava dizendo para ele, Jesus estava dizendo, Paulo, é a minha graça que te alcança. É a minha graça que vai, é a minha graça que acompanha você. Amado, deixa eu terminar essa live dizendo para você, Jesus vê tesouro em vasos de barro. E pare e valorize muito mais a graça do que os espinhos. Vivemos em uma geração, gente, totalmente voltada à dor. O que tem centros de terapia intensiva aí, o que tem psicólogo recebendo crentes, ansiosos, depressivos, autocomiseráveis, pessoas auto se destruindo, pessoas que você conversa 2 minutos com ele e você fica doente. Tem crente que você conversa com ele, com poucos minutos você fica contaminado. Só é miséria, só é fraqueza, não vai dar certo, não consigo. Para Jesus não gosta de mim, ele não está me ouvindo. Essa tarde eu estou profetizando para você. Pare de valorizar os espinhos, valorize a graça. Para de ficar olhando a dor, sinta a graça. Para de ficar olhando quem falou de você, olha a graça. Para de ficar colocando o passado como presente. A graça te alcançou hoje e lhe projeta para o futuro, gente. Para com isso. Eu não estou chateado, não. Eu estou tentando colocar na tua cabecinha o seguinte, algo que Deus falou comigo há 1 ano e meio. Depois disso, a minha vida mudou. Eu comecei a escrever, eu comecei a ver portas se abrindo. Hoje, eu parei de ficar aquele coitadinho Birajara, com cabecinha baixa, triste, porque as pessoas falavam de mim, que não aceitava eu desse jeito, tudinho. Para! Portas se fecharam, Deus abriu outra. Birajara, mas a igreja não me convida mais, mas Deus vai abrir outra. Birajara, mais cidade e tal, não quer você lá. Ok, não quer não, outra se abre. Eu estou apenas fazendo uma conjectura. O pastor fulano não quer você pregando na minha igreja lá. Ok, mas quando ele sai de lá, o outro chegar me convida. Porque eu precisava acreditar que o espinho estava me aperfeiçoando e me tornando gracioso. Hoje eu posso dizer como Paulo, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, em tudo. Por quê, Birajara? Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém, gente? Fica com essa mensagem hoje à tarde para você, viu? Uma honra, passou por aqui o Amisadai Lira, para mim, uma grande honra, das maiores referências para jovem. E ele lançou um livro muito interessante, viu? Antes que o ano acabe, ele e a sua noiva querem. E se você quiser adquirir o livro da Amisadai Lira, entre em contato com ele. O livro dele é fantástico para jovem, vai te ajudar no seu relacionamento, tanto com namoro, como noivado, como no casamento também, tá bom? Que Deus abençoe, quero orar por você.
Não é por merecimento, é pela graça, é tudo de graça. Obrigado, Nara, isso mesmo. A Misadá ainda está aqui, gente. Eu estou falando dele, eu pensando que ele entrou e saiu. A graça te alcança. Valorize o que vem depois dos espinhos. A graça. Com a graça você anda, com a graça você caminha, com a graça você vence, com a graça você chegará até Canaã. Deus te abençoe. Eu oro por você, Pai querido. Quero te agradecer por todos que participaram desta live. E que o coração deles sejam tomados por um sentimento de vitória. Que não seja aquele sentimento de autocomiseração, frustrado, decepcionado. Que eles possam ser agora homens que olhem para cima e vejam que a graça te alcançou. Que esta mulher seja alcançada pela tua graça. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos agora. Cura o coração desta mulher, deste homem agora, que só vive pensando que vai desistir porque é o pobre coitadinho da igreja. Jesus está dizendo para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história. Encontro marcado amanhã, 6h30, ok? Da manhã, nós estamos com a live Escatologia. Amanhã, eu estou pregando sobre um tema muito bom. Laodiceia entre nós é uma pergunta. Por que eu vou fazer essa abordagem? Eu vou mostrar para você o perigo do veneno dentro das nossas igrejas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A live vai estar salva no meu Instagram e no meu canal no YouTube, tá bom? Quem entrou agora e não conseguiu assistir a live toda, o tema da live foi o seguinte: valorize o que vem depois dos espinhos. Deus vai falar com você. Compartilhe com 10, 15 amigos seus, para que eles possam ser alcançados pela essa mesma graça que um dia nos alcançou. Que Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos.